Pois é, Marcelo. Pois é isso que a gente tem falado, Cova, diariamente. A vegetação está muito seca. Então, qualquer pequeno foco de fogo, ele se espalha por qualquer lugar da cidade. Não importa se é numa área de grande vegetação ou no meio das residências, como vimos ali, né? Pois é. E como é que fica o tempo hoje? Bom, vamos lá. Hoje tem sim uma virada no tempo. O calorão vai dar uma trégua, mas não é de uma maneira tão ampla quanto se espera, tá? Pois é, gente, depois de dias de recordes de calor, né, e recordes que não são nada agradáveis e benéficos para o meio ambiente e também para a nossa saúde, como é o calorão e o caso da secura, hoje as temperaturas devem diminuir e uma garoa pode se espalhar por algumas áreas do Sudeste, como São Paulo, por exemplo. Vamos começar abrindo a janela aqui para a capital paulista. Diferente dos últimos dias, olha só, temos muitas nuvens no céu, tá? Uma manhã mais encoberta. Agora faz 15 graus em São Paulo. O dia deve começar lá por volta de 6 da manhã, clarear, na casa dos 13. Máxima hoje só de 24 graus. Essa garoa que a gente está falando, que os meteorologistas estão acompanhando, ela deve cair entre a tarde e a noite de hoje. Até porque ontem em São Paulo, Cová, nós registramos por aqui incríveis 10% de umidade relativa do ar, às 4 horas da tarde. Isso é muito seco. Algo parecido com o que aconteceu no dia 19 de julho de 2021, quando registramos aqui, de acordo com o levantamento feito pela Fernanda Argolo, a nossa meteorologista, a umidade chegou aos 9%. Olha. Foi uma tarde muito seca. Quem está aqui em São Paulo e estava na rua nesse momento ontem, certamente percebeu o impacto desse ar pesado. Essa hora a gente já estava dormindo, né? Com certeza. Mas quem estava na rua... Quem estava na rua sofreu. Certamente sentiu. Bom, hoje melhora um pouco essa condição por aqui. E por que deve mudar esse padrão de calorão e secura? Olha só, lembra da frente fria que estava passando no sul? Ela está passando pelo mar, mas ela consegue trazer um pouco de umidade para a faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro também. No sul não chove, só que está frio por conta desse sistema de alta pressão de origem polar, que é super comum depois da passagem de uma frente fria. Por isso que o frio no sul hoje é mais seco. Dá uma olhadinha como é que tá. Ó, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis não tem chuva. O dia começando entre 9 e 11 graus, a tarde com 19 e 21, e ó, o zerinho ali, ó, nada de chuva. Já São Paulo e Rio de Janeiro, 24 graus de máxima para as duas capitais. São Paulo com 1 milímetro, que é essa garoa que eu tô falando, e Rio de Janeiro com uma chuvinha talvez um pouquinho mais grossa, com 5 milímetros. Pancadas de chuva em algumas cidades. Aí é aquela chuva mais perceptível. Lá no norte, Jutaí, no Amazonas, Rio Branco e Belém, região norte do Brasil, com 20 e 15 milímetros. Recife e Maceió, com 10 milímetros. E Naviraí, em Mato Grosso do Sul, com os mesmos 10. E para fechar, a secura ainda é um problema no Brasil. O estado de emergência ainda está valendo, especialmente aqui, entre o norte de São Paulo, sudoeste de Minas, pegando quase todo o estado de Goiás, norte de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso e um pedaço do sul do Tocantins. Aqui, a umidade ainda está em estado de emergência. Para fechar, Brasília na tela, imagens ao vivo, tá nublado por lá, é tudo. É a umidade, a neblina, é a fumaça. Hoje pode ter recorde de calor lá, 34 graus, tá, Cová? Brasília não vê chuva há quase 150 dias, mais de 4 meses. Que coisa. Muita coisa. Obrigado, Marcelo. Até já já. Além de derrubar as árvores, de fazer tudo isso, ainda provoca incêndio. É o que a gente fala, né? Todo dia aqui. Bom, Marcelo, apesar do frio no sul e uma breve virada no tempo, o ar seco ainda atinge várias áreas do Brasil e que aumenta ainda mais o risco desse tipo de atividade, né? Exatamente. Fogo se espalha assim, no estalinho de dedo. Bom, a semana ainda termina muito quente e seca em várias regiões, tá? Olha só, gente, hoje cerca de 2.600 cidades brasileiras devem enfrentar o ar seco, principalmente no centro-oeste, com índices abaixo de 12%.
algo bem comum no deserto, mas a diferença é que esse índice de umidade se mantém firme na maior parte do dia no deserto. Por aqui, por algumas horas, o que já é suficiente para a gente sofrer e muito. Nós destacamos algumas cidades aqui no telão que devem enfrentar esse ar de deserto hoje. É o caso de Uberlândia, Minas Gerais. Olha aqui Uberlândia, umidade abaixo de 8% e 35 graus. Não deve ter nenhuma nuvem no céu. E Tuverava, no interior de São Paulo, uma condição semelhante, com a umidade podendo ficar abaixo dos 10%. Assim como Costa Rica, mas em Mato Grosso do Sul. Costa Rica, interessante. Costa Rica. Primeira vez que eu vejo esse município. Um abraço, pessoal de Costa Rica. Um abraço pro pessoal aí, é isso? 37 graus por lá. Goiânia, o pessoal tá sofrendo muito em Goiânia, viu, Covar? Coisa tá complicada. Tá duro lá. Ó, 38 hoje, umidade também lá embaixo. E Ribeirãozinho, em Mato Grosso, 40 graus 10% e 10% de umidade. É o ar do deserto. É isso. Não tá fácil, gente. Bom, Belo Horizonte, agora falando de capital. Sai do frio agora de manhã, por volta de 7 horas, a previsão é de 15 graus em Belo Horizonte. Uma manhã gelada. Aí vai subindo, até 3 da tarde, a previsão é de 33 graus para Belo Horizonte. Uma diferença de quase 20 graus, de agora cedinho para o meio da tarde. Bom, o ideal para fazer atividade física, ali, ó, quando começa a dar uma refrescada, a partir das 4, e a temperatura quando vai subindo, a partir de 10 da manhã, é melhor você já não ficar mais exposto à atividade física. Em outras capitais, está ainda mais quente. Olha aqui, Cuiabá, 42, Palmas, 41, 39 em Teresina. Brasília podendo marcar recorde hoje, com 34 graus. 35 em Porto Velho. Aqui em Natal está com 29, dentro da normalidade. Rio e São Paulo com 24, as duas capitais hoje com um certo refresco por causa da garoa que deve chegar por aqui com a passagem da frente fria em alto mar. Hoje, Kovalik já adiantou com o Alfredo, tem The Town, nós preparamos a previsão então por horário. A partir do meio-dia, ainda não tem garoa, tempo firme, 21 graus. Às 5 da tarde já começa a mudar de figura a história. 15 graus, 1 milímetro, que é quando a garoa já deve atingir ali a região. 11 da noite, esfria mais, 12 graus e ainda continua essa garoa durante o festival. Mas quem vai para o festival vai curtir, vai aproveitar tudo que pode, nem vai dar atenção para essa garoinha, né, Cova? Olha, festival de música raiz, não que o Detal não seja, é raiz também, mas tem chuva, tem lama, tem... É isso! Esse até, o Detal, inclusive, é VIP, assim. É, claro que é. É VIP. Espetáculo. É raiz VIP. É isso, a cidade da música, Exatamente. dentro do Autódromo de Interlagos. Obrigado, Marcelo. Até daqui a pouco. Pereira está aqui para o nosso resumão do dia. Vamos lá, Cová. Importante falar, gente, sobre o tempo que vai virar numa parte do Sudeste e o frio que está apertando no sul do Brasil. Pois é, no Sudeste, gente, é o seguinte... essa notícia chega até como uma forma de alívio para a população que, além de lidar com o calor, tem respirado ar seco e poluído em muitas cidades. A gente abre a janela aqui para São Paulo, imagens ao vivo da capital paulista, o dia começando por aqui, sexta-feira movimentada em São Paulo, dia bem mais nublado do que nos dias dessa semana atrás. Olha que céu carregado, Cová. Mas é o seguinte... Tá bem carregado. Tá bem carregado, mas não tem previsão de chuva forte. Por aqui hoje é uma garoa. É que nós temos uma frente fria passando, trazendo essas nuvens. Tá. Por aqui a qualidade do ar não tem caminhado dentro do ideal, tem ficado aí ruim. Falta umidade, falta chuva para lavar essa sujeira que está suspensa no ar. A garoa vem mais para melhorar, mas não muda muita coisa no sentido de molhar o chão de verdade. Bom... Também não é uma virada no tempo muito ampla no Sudeste. Isso vale mais para São Paulo e também para a cidade do Rio de Janeiro. Quanto mais ao interior, mais seco e quente, tá? É o caso do Centro-Oeste, que não tem nada de mudança neste fim de semana e muito menos hoje. Norte e Nordeste, calorão com pancadas de chuva e a umidade do ar bem baixa, gente. Chuva hoje nas áreas em verde do mapa. Bom, pega o noroeste do Paraná, subindo pelo sudoeste de Mato Grosso do Sul, pancadinha de chuva, tá? Nada muito significativo. Chuva mesmo mais encorpada é entre o Acre
o norte de Rondônia e pegando o centro-oeste do Amazonas. Pancadas de chuva se estendendo de Roraima ao norte do Maranhão, do litoral do Rio Grande do Norte, chegando até o litoral do Espírito Santo. Falando no Espírito Santo, Vitória deve pegar bastante chuva amanhã. Olha. Estamos falando de 40 milímetros, viu, Cová? Olha isso aqui, é muita chuva, é temporal e 22 graus apenas. Domingo ainda chove bastante, só que um pouco menos do que no sábado. E a previsão se mantém dentro do que ocorre no sábado, tá? É que essa frente fria que está subindo hoje, passando pelo litoral de São Paulo, vai levar nuvens mais carregadas para a região. Ela passa mais pertinho ali no Espírito Santo. E uma outra já chega aqui no sul, ela vai se formar e vai avançar a partir de segunda-feira pela região. Na terça, deve chegar ao sudeste. Aí vem mais uma mudança no tempo, mas nada muito espetacular com relação à chuva. É mais queda de temperatura. Bom, para a gente encerrar, Cová, vamos dar um pulinho no Nordeste? O Elvis Lopes, o nosso repórter cinematográfico da Globo Recife, Praia de Boa Viagem. Olha, eu vou para ir agora. Pega o primeiro avião. Se você quiser, você nem de avião. O Elvis pode pegar e vir de moto buscar nós. É o nosso motolink da Globo Recife. O Elvis, um dia eu vou falar com ele, perguntar se ele resiste, depois de fazer essa imagem, dar um tibum ali. Será que ele dá um tibum e volta? Será, Elvis? Depois você me conta, aí eu compartilho. Eu não resistiria. Vamos ver se o Elvis faz isso. Ele tá trabalhando, Cova. Pois é, mas um tibumzinho ali. Então tá bom.